Eduardo Bortolossi é pastor líder da Igreja Família em Sorocaba há 17 anos. Formado no Seminário Teológico Batista Independente de São Paulo, Eduardo adquiriu formação diversificada através de inúmeros cursos feitos nos Estados Unidos. Sua mudança para Sorocaba ocorreu em 2006, quando recebeu o desafio de recomeçar a Igreja Batista em Sorocaba. Hoje, a igreja conta com 6.000 membros e ainda conduz 9 projetos de transformação social na cidade e diversos ministérios dentro da comunidade onde está inserido. Nos últimos anos, Eduardo também atuou no sertão do Brasil, nos estados do Piauí e de Alagoas, fixando atividades no sertão da Bahia, onde plantou 2 igrejas e tem desenvolvido muitos projetos sociais de formação. Vamos receber com muita alegria pastor Eduardo Bortolossi. O Brasil está representado muito bem aqui hoje, amém? Que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, sua casa. Estou tão feliz e honrado de estar aqui novamente, pregando aqui na conferência e voltando nessa casa onde nós recebemos tanto de Deus e onde eu também reencontro tantos amigos queridos, gente que me abençoa, o nosso paizão, pastor Carlito, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e também já recebi muito de Deus, amém? O Senhor está nos entregando muito do Senhor e eu tenho certeza que nós fomos atraídos para esse lugar nesse ano de 2023, você crê nisso? Deus atraiu o Brasil para cá, nós temos todos os estados do Brasil representados e esse ato profético que fizemos é muito poderoso, porque Deus está liberando algo novo sobre a sua vida, seu ministério e sua casa. Você crê nisso? Eu creio muito nisso, e antes de eu compartilhar minha palavra, dentro do tema que me foi proposto, eu vou pedir para você assistir o vídeo lá da nossa igreja, a Igreja Família em Sorocaba, para se você não nos conhece, eu chamo o vídeo agora, pode soltar por favor. As dezenas de... Uma família. Deus realizou o seu plano através da criação da família. Desde o princípio, o propósito do Senhor é encher a terra e abençoar a todos em uma aliança eterna. A Igreja Batista de Sorocaba já tinha 55 anos de fundação, quando o pastor Eduardo Bortolossi chegou em 2006 para recomeçar o trabalho do zero, com 30 adultos e 6 crianças. Nos últimos 17 anos, vivemos muitos milagres, e o Senhor nos sustentou em todas as estações. A Igreja Família, como é conhecida, cresceu orgânica e naturalmente, sendo que há 5 anos, em mais um grande milagre de Jesus, comprou sua nova sede com 30.000 metros de área. Na nova casa, a família continuou crescendo e hoje já conta com mais de 5.500 pessoas em sua membresia em Sorocaba. A expansão está acontecendo e hoje a Igreja Família já plantou mais de 4 igrejas em outras cidades. Em Dayatuba, no interior de São Paulo, e as outras estão no sertão da Bahia, onde a igreja desenvolve um trabalho transformador de realidades há cerca de 8 anos. Com celebrações dinâmicas e 12 projetos sociais ativos na cidade de Sorocaba, nossa Igreja Família continua crescendo. Presenciamos milagres, renovações, transformações e muitas vidas se entregando a Jesus e descendo as águas do batismo. Em 5 anos, o campus da igreja vem sendo reformado e ampliado com novos auditórios, salas, ginásio e muito mais, atraindo uma multidão de pessoas semanalmente. Em nossos corações só existe gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Somos um ponto de chegada, mas também somos um ponto de partida. Somos a voz da esperança. Somos mais que um lugar para frequentar. Somos uma família para pertencer.
Então essa é a nossa Igreja Família em Sorocaba, em outras cidades também. Se você desejar conhecer, você pode nos seguir nas redes sociais. Minha palavra nessa conferência, o pastor Carlito me pediu para falar sobre a mentalidade do reino, um dos tópicos do livro Lidere com Isso em Mente, e portanto o tema da minha mensagem hoje é mentalidade de crescimento. Eu quero falar sobre desenvolver uma mentalidade de crescimento, porque a mentalidade do reino de Deus é uma mentalidade de crescimento. Então repete comigo, a mentalidade do reino de Deus é uma mentalidade de crescimento. A minha maneira de pregar, de falar, eu só consigo pregar a partir de um princípio, uma ideia da escritura própria, e enquanto eu estava me preparando para cá, meu coração repousou em Marcos capítulo 15 e versículo 21, é o texto que eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, comigo. Eles também vão colocar no telão, para falar de mentalidade de crescimento. Quero falar de uma das biografias mais sucintas do Novo Testamento, de Simão de Cirene, cuja biografia se resume a um versículo apenas no Novo Testamento, nos evangelhos sinóticos, um em cada um. Marcos 15, 21 diz: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Quero ler o mesmo verso no Evangelho de Lucas, que diz assim: enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. A partir desse verso e da história desse homem é que eu quero compartilhar com você 4 princípios, 4 chaves da mentalidade do reino de Deus, que é uma mentalidade de crescimento, porque muitas vezes nós estamos presos nos nossos limites, nas nossas áreas frágeis, e achamos que Deus não pode fazer nada de novo na nossa vida. O texto que lemos é sobre a época da Páscoa, é o texto da crucificação de Jesus, e na época da Páscoa, milhares de pessoas, de judeus, iam para Jerusalém para celebrar a festa, e este Simão de Cirene viajou mais de 1.200 quilômetros de uma cidade da África para participar da festa em Jerusalém, a festa que aquele ano foi diferente. Crucificaram Jesus, o Filho de Deus. E nessa época da Páscoa também era muito importante em Jerusalém, porque era uma grande oportunidade para pessoas arrumarem trabalhos temporários. Durante a festa, as pessoas que vinham de longe arrumavam trabalho temporário, queriam ganhar um bico. Foi o que aconteceu com esse homem. Mas aquela Páscoa, aquele ano foi diferente. A cidade estava borbulhando, o julgamento de Jesus movimentou toda a cidade, e ele vai nos apresentar muitas lições. Mas durante o julgamento, e Jesus indo à via dolorosa e carregando a cruz, vai aparecer esse homem improvável, Simão de Cirene, vindo de uma cidade da África, e a Bíblia vai dizer que os soldados romanos o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Então ele ajuda Jesus a carregar a cruz. Você sabe que Jesus já está ferido, Jesus já tinha sido amplamente maltratado, espancado, já tinha passado por muitos sofrimentos, desde o Getsêmani até essa hora aqui, até chegar a hora da sua crucificação, e de repente aparece esse homem. E a história dele na Escritura me inspirou a dividir com você hoje 4 princípios para você gerar uma mentalidade de crescimento em sua vida, em sua igreja, em seu ministério, porque não adianta o pastor sonhar com crescimento se cada membro também não desenvolver uma mentalidade de crescimento. Então, a partir desse único verso que nós lemos em 2 evangelhos diferentes, eu quero dividir com você da vida de Simão. Por quê? Porque você vai ver que a vida dele foi impulsionada para o crescimento. De verdade, eu creio muito que você veio aqui hoje e essa conferência para ser impulsionado. Deus está impulsionando você, empurrando você. Eu não sei se você notou, mas a Bíblia vai dizer que
empurraram ele e o forçaram a carregar a cruz de Jesus. E a vida dele nunca mais foi a mesma. E a história desse homem nunca mais foi a mesma. Eu creio que essa conferência, Deus está empurrando você para o crescimento, o seu ministério para o crescimento, a sua história para o crescimento. E nada cresce para fora enquanto você não crescer para dentro. Nada vai expandir por fora enquanto você não expandir por dentro. Então eu quero compartilhar com você de todo o meu coração isso, a mentalidade do crescimento. Porque eu já plantei 4 igrejas do zero na cidade de São Paulo, já comecei outra igreja do zero com 30 pessoas, adultas e 6 crianças em Sorocaba. Sei muito bem as dores do ministério e sei como nós precisamos olhar para essa mentalidade do reino de Deus, que é uma mentalidade de crescimento. E eu quero basear minha palavra na história desse homem. Mas que crescimento eu estou falando? Desse que você está ouvindo o tempo todo, de igrejas saudáveis com discípulos saudáveis. Eu estou falando de crescimento saudável, orgânico, abençoado. E é isso que nós precisamos e estamos buscando aqui. Então eu quero compartilhar com você 4 princípios desse texto de Marcos 15, desse texto de Lucas, sobre o desenvolvimento da mentalidade de crescimento. Em primeiro lugar, para desenvolver uma mentalidade de crescimento, o crescimento saudável, você precisa fazer o quê? Primeiro, lembrar que Deus trabalha mesmo quando não entendemos. Lembrar que Deus trabalha mesmo quando você não entende. Eu sei que eu estou falando a líderes, a pastores, e a Bíblia vai dizer, Marcos 15, 21c, e eles o forçaram a carregar a cruz. Meus irmãos, Simão não estava entendendo nada. Ele está chegando do trabalho, de um dia de trabalho, e a Bíblia diz que ele é empurrado, ele é lançado, ele é obrigado a carregar a cruz. Ele não compreende tudo o que está acontecendo ali no momento, ele não sabe o que é aquele homem ensanguentado, ferido, humilhado, e de repente um dos soldados o puxa, o empurra e o obriga a carregar a cruz. É como a gente no ministério, tem muita coisa que acontece na sua vida e no seu ministério que você não entende. Por que obrigar Simão a carregar a cruz? Jesus não teve 12 discípulos, Jesus não teve 12 que andou com ele, Jesus não teve tanta gente perto dele. Por que esse homem anônimo? Porque esse homem improvável, porque esse Simão da África é lançado para carregar a cruz de Jesus? Simão foi para participar de uma festa, ele aproveita para arrumar um emprego temporário, ele ganha um bico para tirar um dinheirinho, e de repente ele é colocado no maior evento que transformou a história da humanidade para sempre. O que eu quero lhe dizer é que Simão achou que era só um bico, era só um passatempo, era só uma festa, mas Deus tinha um plano maior para a vida dele. E quando eu começo a pensar em mentalidade de crescimento, eu preciso entender isso, que a gente não vai compreender tudo o que está acontecendo no nosso ministério. Porque você está aqui hoje, está vendo tanta coisa boa, recebendo tanta palavra profética, tanta coisa profunda, mas você se lembra da sua realidade e diz, mas por que pessoas estão saindo da igreja? Mas por que eu fui traído? Por que falta dinheiro? Não foi Deus que me enviou para esse lugar? Porque foi assim também comigo. Eu me perguntava, por que eu estou aqui? Por que Deus me mandou para cá? Por que escolheram Simão de Cirene? Porque Deus trabalha mesmo quando a gente não entende. Tem mentalidade de crescimento, líderes que sabem que nosso Deus nunca perde o controle. Eu lhe pergunto, onde é que estava o outro Simão, o Pedro, que havia prometido fidelidade restrita a Jesus? Por que Judas traiu Jesus no ministério, na liderança? Eu e você temos muitas perguntas. Por que não cresce? Por que não está dando certo? Por que as células não multiplicam? Por que eu não consigo lidar com esses problemas das pessoas? Porque tem coisas que você não vai entender naquele momento, mas precisa crer que Deus está trabalhando por trás delas. Na verdade, o tempo que nós menos entendemos é o tempo que Deus mais está trabalhando. É assim que funciona. E na verdade, tem coisas que Deus só vai entregar a você
E só vai poder ser vivida por você e pelo seu ministério quando alguns já não estiverem com você. A gente não entende por que Judas traiu Jesus, por que pegar esse Simão? Por que Judas traiu Jesus? Por quê? Porque Jesus só derramou o Espírito Santo depois que Judas não estava mais. Porque tem coisas que Deus só vai te entregar depois que algumas pessoas não estiverem mais com você. Porque Jesus trabalha nesses bastidores. Porque quem quer desenvolver uma mentalidade de crescimento precisa crer que Deus trabalha em todas as estações da nossa vida, mesmo quando não entendemos. Eu imagino esse homem jogado para pegar a cruz, carregou a cruz por um longo caminho, ajudou Jesus, não tinha nada a ver com o negócio. Acabou de chegar do trabalho, mas a grande verdade é que Deus tinha um propósito maior para ele. Você vai ver daqui a pouco sobre isso. Você até pode achar que não está entendendo o que está acontecendo, você não compreende porque está tentando fazer tudo certo, as mudanças, mas a grande verdade é que nós não vamos entender tudo, porque Abraão não entendeu tudo, Davi não entendeu tudo, Moisés não entendeu tudo. Eles receberam uma palavra, eles receberam uma promessa. Você está recebendo palavras, promessas, direções, apontamentos. Apenas siga, ainda que você não entenda, Deus vai cumprir a sua palavra. Quantas vezes nós ficamos em dúvida, será que eu devo mesmo estar aqui? Eu sei que Deus trouxe pessoas aqui com esses questionamentos. Eu vou crescer, mas olha como está, mas agora está com 15, está com 20, está com 10. Agora diminuiu, ano passado foi pior. A pandemia esmagou a gente, mas eu venho lhe dizer, ainda que você não entenda, Deus está trabalhando nos bastidores, e quem desenvolve mentalidade de crescimento, desenvolve a partir desse entendimento. Deus nunca perde o controle. Preste atenção, até pessoas que você acha que vieram trazer coisas ruins a você, vão impulsionar você para algo muito maior. Até os soldados romanos que trouxeram o pior dia daquele homem, na verdade, o impulsionaram para a grande virada da história da vida dele. Até aqueles que você acha que estão caminhando e trazendo coisas ruins a você, vão ser geradores de novos milagres, novas estações, novos tempos de Deus na história do seu ministério. Olha o exemplo de José. José vai dizer aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que a vida de muitos fosse preservada. Gênesis 50, 20. Ou seja, até mesmo aquilo que você não entende, Deus vai transformar para o seu crescimento, para o crescimento do seu ministério. Então, meu filho, pare de reclamar do processo, para você viver somente o propósito. Essa é a questão. Você não vê esse homem reclamando. E eu tenho uma palavra a você. Simão carregou a cruz de Jesus. Eu tenho uma palavra a você hoje. A cruz que você está carregando vai te impulsionar para o maior crescimento, para um novo tempo da tua vida e do teu ministério. Essa cruz que você está carregando, esse peso que você está vivendo agora, essas perdas que quem sabe você enfrentou. Porque não existe ministério de crescimento sem perdas. Porque não existe mentalidade de crescimento sem você encarar que mesmo que não entende, Deus está sob controle. Eu vou repetir a você, a cruz que você está carregando hoje vai te impulsionar para o maior momento do seu ministério, para o maior momento da sua igreja, para o maior momento da sua vida. Porque foi assim comigo, porque é assim conosco, porque foi assim com Simão. Você viu a história da nossa igreja? Nós saímos de 30 adultos para mais de 6.000 pessoas. Mas um ano antes de eu me mudar para Sorocaba, a minha esposa estava grávida. Era o nosso terceiro filho. E num determinado momento da sua gestação, quando nós imaginávamos que íamos para o parto e o nosso terceiro filho, a Adriana começou a passar muito mal. E eu levei ela ao hospital. E dali nós não saímos mais. Ficamos 7 dias. Minha esposa ficou 7 dias e 7 noites internadas na maternidade do Brás, em São Paulo. E o médico dizia todos os dias para mim: ou a gente salva a sua esposa, ou a gente salva o seu filho. Nós estamos tentando fazer as duas coisas, mas ou uma ou outra. Durante 7 dias, eu morei num corredor de hospital. Os irmãos da igreja orando por mim, eu morei num corredor do hospital. Numa tarde, finzinho de tarde do 7º dia,
Depois de muitos irmãos passarem lá, orarem pela gente, orarem por mim, a Adriana tinha uma hemorragia tão constante que o médico disse, ela não vai sobreviver. E nesse 7º dia, veio um médico com uma bandeja e o meu filho nela e disse, pai, o senhor quer conhecer o seu filho que Deus o levou? Nós salvamos sua esposa, mas não conseguimos salvar o seu filho. Eu disse, não quero, doutor. Naquele dia, no corredor do hospital, eu ouvi o Espírito Santo falando claramente comigo, gente. Claramente. Eduardo, agora você tem 2 filhas na terra e um filho no céu. Mas eu vou te dar tantos filhos espirituais que você não vai poder contar. No próximo ano eu me mudei para pastorear 30 pessoas. Mas o Senhor foi fiel. Porque aquela palavra ficou no meu coração. E eu quero dizer a você hoje, não há crescimento sem dor, não há crescimento sem que aconteça coisas que você não entenda, não há, mas a mentalidade do reino de Deus é uma mentalidade de crescimento dessa ordem. Você só vai desenvolvê-la se você aprender que tem muitos momentos da sua vida que você não vai entender, como eu não entendi aquele dia. Você não vai entender, um monte de coisa vai acontecer com você, mas Deus é fiel e Ele vai cumprir a palavra, amém, querido? Uma mentalidade, um crescimento saudável. Segunda coisa que eu quero dividir com você, se você quiser desenvolver uma mentalidade de crescimento saudável, orgânico, na sua vida a partir de discípulos de uma igreja saudável. 2, você precisa entender que o crescimento é para quem se movimenta. Eu amo isso aqui na Escritura. O crescimento é para quem se movimenta. A Bíblia vai dizer, passava por ali um homem chegando do campo, Simão chegando do campo. Presta atenção, Simão não chegou da festa, Simão chegou do campo. Ele estava vindo do trabalho. E eu preciso lhe dizer isso, Deus só faz coisas novas na vida de quem está em movimento. Deus só opera grandes milagres de crescimento em quem se move. Se tem algo que atrai a Deus, é movimento, é mãos ocupadas. E isso aqui é extraordinário. Tinha gente, com sinceridade, tinha gente vagabundando o dia todinho naquela crucificação de Jesus, só tirando sarro, só gritando. Por que o homem, para ser escolhido para carregar a cruz, vinha do trabalho? Porque Deus ama mexer com gente que tem mãos ocupadas. Porque Deus ama isso. Olha na história da sua Bíblia, Moisés, Davi, todos eles. Olhe para a vida de Ezequiel. Quando Deus quer falar com Ezequiel e transformá-lo num profeta, Deus diz, põe-te em pé, porque eu vou falar com você. Deus diz, se mexa, se levante, se mova. Os próprios discípulos, todos eles estavam em movimento. Eu amo isso aqui na Bíblia. O homem escolhido para carregar a cruz de Jesus não era dos que estavam desocupados, sem fazer nada, era aquele que tinha vindo do trabalho, era aquele que tinha chegado de um dia cansativo de trabalho. Todas essas pessoas da Bíblia estavam em movimento e Deus as levou para o crescimento. Todas elas faziam algo para amenizar uma crise. Sabe por quê? A grande inimiga do crescimento e da prosperidade se chama inércia. Se tem uma coisa que pode impedir você de viver o crescimento de Deus, é a acomodação. Porque Deus não faz nada novo na vida de quem não se movimenta. Você saiu da sua cidade, do seu estado, veio para esse lugar. Deus vai gerar algo novo na sua vida, algo grande no seu ministério. Porque quem se movimenta vai ver algo novo de Deus, amém? Eu amo esse texto da Bíblia, Isaías 40:31. É um dos textos chaves e mais belos sobre esperança. Você conhece, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse texto é maravilhoso, a gente recita ele o tempo todo, mas perceba algo, vem comigo aqui. Perceba algo. Nesse único versículo, aparecem 3 movimentos: voar, caminhar e correr. Voar, caminhar
e correr. O que a Bíblia está dizendo é: o Senhor renova as forças de quem espera nele para voar, caminhar e correr. A Bíblia não diz: vocês serão renovados para ficarem acomodados, parados e estagnados. Na liderança, no ministério, existem estações e ciclos. Há estações e ciclos. Talvez você está na estação de andar, talvez você está na estação de correr, talvez você está na estação de voar, não sei. Mas tem fases na nossa vida e no ministério. Mas o que Isaías está dizendo é que há uma certeza: o Senhor vai renovar as suas forças, mas de quem está em movimento. Então volte para a sua cidade, volte para a sua igreja e movimenta, porque tem crescimento onde há movimento. Eu percebo no meu espírito hoje aqui que há pessoas que Deus quer levar para a estação de voar. Você está andando, você está correndo, mas eu percebo isso no meu espírito. Deus está chamando gente para voar, Deus está chamando ministérios para voar, Deus está chamando igrejas que vão voar, que vão receber essa unção de crescimento e expansão para voar onde elas estão, em nome de Jesus. Olhe para o apóstolo Paulo. Eu amo olhar para o apóstolo Paulo, porque ele está preso em Roma, ele não pode mais pregar, ele não pode mais viajar, ele não pode mais ensinar, ele não pode mais testemunhar, ele não pode mais visitar as pessoas. O que ele faz? Escreve cartas. E suas cartas estão na sua mão hoje. É o Novo Testamento. Escreveu 65% do Novo Testamento. Boa parte dele, sabe de onde? De uma prisão. Talvez você não pode correr antes, você não pode voar ainda, corra. Talvez você não sabe a estação, mas só não fique parado. Escreva a carta, manda e-mail, envie o WhatsApp. Só não para, se mexe, porque Deus vai fazer algo novo na sua vida. Aleluia, eu creio nisso. Mentalidade de crescimento é isso. Crescimento é para quem se movimenta. Terceiro princípio para desenvolver uma mentalidade de crescimento saudável na igreja. Para desenvolver essa mentalidade, você precisa servir para aliviar a dor do próximo. E lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la após Jesus. Ei, olhe para mim. Crescimento é sobre servir pessoas. A mentalidade do reino de Deus é sobre servir. Eu falei sobre José aqui. José tinha uma mente de governador, mas tinha um coração de servo. Você pode ter uma mente de crescimento, uma mente de expansão, mas o seu coração tem que ser de servo. E enquanto você encara os processos de Deus na sua vida, sirva a pessoas. Não olhe só para os seus problemas, não olhe só para a sua igreja, sirva pessoas. Por quê, pastor? Porque o que você está carregando hoje vai impulsionar você para ver os propósitos de Deus se cumprirem na sua vida. Tem gente que diz assim: eu vou esperar minha vida ficar boa, perfeita, aí eu começo a servir, aí eu começo a doar, aí eu começo a me envolver. E nós não podemos nos esquecer que Jesus lavou os pés dos seus discípulos indo para a cruz. E nós não podemos nos esquecer que esse homem carregou a cruz de Cristo e aliviou sua dor, aliviou o seu peso. Sabe para que Jesus quer levantar a sua igreja em crescimento? Para aliviar o peso das pessoas, servir mais gente, amar mais gente. Quando Pedro está lavando as redes fracassadamente, a Bíblia diz que Jesus vai até ele e o chama para servir. Porque todo processo de crescimento tem um objetivo, que é servir as pessoas. Simão aliviou a dor, tirou o peso, tirou o cargo, e eu quero te convidar hoje. Você precisa de um ministério que sirva pessoas. E olhe, nós não imaginamos a dimensão do que Deus faz quando nós permitimos que Ele nos use como doadores, servos e abençoadores. Porque o seu crescimento ministerial não é sobre você ficar rico. O seu crescimento ministerial é sobre você ser alguém próspero e servo, que abençoa o maior número de pessoas possível. Porque o cristianismo é a única religião do mundo que você só é bem-sucedido quando quem está ao seu lado e ao seu redor prospera junto com você.
É a única. O grande sinal do crescimento, da bênção, do milagre de Deus na sua vida não é quando você prospera, não é quando você enriquece, não é quando você troca de carro, é quando quem está ao seu redor, a comunidade ao seu redor, os vizinhos da sua igreja, as pessoas ao seu redor, todos eles prosperam, melhoram, crescem, avançam. Eu sei que há uma igreja serva para se levantar nesses últimos dias, que vai transformar a sua realidade a partir do coração de servo. Para desenvolver uma mentalidade de crescimento, você tem que aprender a servir. Servir. Quarto e último. Para desenvolver uma mentalidade de crescimento, você precisa enxergar além do imediato. Enxergar além do imediato. Eu vou terminar minha palavra com essa leitura. Romanos, capítulo 16 e versículo 13. Romanos, capítulo 16 e versículo 13. Anos depois, Simão vai aparecer de novo. Olha o que diz a Bíblia. O apóstolo Paulo escrevendo anos depois. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, sua mãe, que tem sido uma mãe também para mim. Meu Deus. Se você leu no início, Simão, pai de Alexandre e de Rufo. E agora Paulo está dizendo, saúdem Rufo, cuja mãe, a esposa de Simão, é uma mãe para mim. Ei, meus irmãos, esse homem que carregou a cruz de Jesus, a sua esposa, virou mãe para o apóstolo Paulo. Está na sua Bíblia. A mãe do Rufo, ele era o pai do Rufo. A Bíblia vai citar toda a sua família. Estudiosos do Novo Testamento vão inclusive colocá-lo na igreja de Antioquia, Atos capítulo de número 13, onde aparecem os profetas, aqueles homens, ele está ali junto com eles. A Bíblia vai dizer que esse homem deixou um legado de crescimento, seus filhos foram cooperadores do reino de Deus, a sua mãe, você pode imaginar isso, a sua esposa, a mãe do Rufo, virou uma mãe para o apóstolo Paulo. Olha o testemunho que Paulo está dizendo, a esposa do homem carregou a cruz de Jesus, é uma mãe para mim. É uma mãe espiritual na minha vida. Você precisa olhar além do imediato. Aquele que era para ser o pior dia da vida de Simão, se transformou o dia para nunca mais ser esquecido. Ei, me escute por favor. A cruz que você está carregando hoje vai ser instrumento de graça, vida, transformação. E muita gente vai ser alcançada. E sua vida, seu ministério, sua família vai gerar crescimento e bênção para muita gente. O peso da dor de hoje vai ser o alívio e a cura para muita gente. Lembrar que Deus trabalha quando não entendemos. Simão não estava entendendo por que ele. Entender que o crescimento é para quem se movimenta. Ele tinha chegado do trabalho. Servir para aliviar a dor do próximo. Ele foi o ombro de Jesus, a ajuda de Jesus. Enxergar além do imediato. Eu quero lhe convidar a enxergar, a ver, a olhar para o seu futuro e ver algo grande que Deus já está construindo lá. Creia que essas situações trágicas, dores e perdas da sua vida vão gerar um crescimento exponencial na sua história. Antes do encontro com Jesus, Simão era religioso, mas depois de encontrar-se com Jesus, ele recebeu comunhão, vida, graça, libertação, futuro, legado. E aquele dia que era para ser esquecido, ficou inesquecível. Por quê? Porque só Deus pode usar situações difíceis para nos conduzir ao crescimento. Porque Deus pode transformar a sua dor, o seu problema, em a chave para abrir um novo tempo. Eu creio, Deus vai transformar o seu testemunho de dor em um testemunho de milagre. A sua maior dor, maior crise, vai virar o seu maior testemunho. A sua ferida fechada será um ministério aberto, será um tempo novo de Deus. Aquele dia que você diz, é para esquecer, vai ser inesquecível na sua vida. Agora pega essa chave, eu vou terminar com ela. Lucas 23, 26 diz, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Olhe para mim, ele estava carregando a cruz atrás de quem? Atrás de quem, igreja? Se ele está carregando atrás, quem que está na frente dele?
Deixa eu lhe dizer, em todas as estações e processos da sua vida e do seu ministério, Jesus vai à sua frente. Você está carregando a cruz atrás de Jesus. Jesus vai à sua frente. E tem mais, no final do processo, não foi Simão quem morreu foi Jesus. Você não vai morrer neste processo, porque Jesus já morreu por você. E Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida e no seu ministério, com uma mentalidade de crescimento exponencial, a partir de entender essas 4 chaves.